overlay, o avanço a questão do número de horas. Realmente, o Fábio falou bem, isso é uma questão muito mais interna do que externa. A gente está, nesse momento, revisando a portaria 174. Tá? Se bobear, está aí na minha mochila. Por quê? O que dizia a portaria 174 causou uma confusão imensa. Daí, mais um mérito do Sucupira, porque o Sucupira evidenciou o tanto de problema que essa portaria estava criando. Um docente pode estar em, no máximo, 3 programas, e a soma deve totalizar obrigatoriamente até 40 horas. Bem legal, né? Para quem é funcionário público, DE. O sindicato homologa 60 horas. Ou seja, para começo de conversa, nós temos uma legislação trabalhista que está acima disso, né? Então, e que, veja, eu posso estar em 3 programas, 20 horas em cada um, vai dar 60. Se eu não for DE, eu posso fazer isso, pela legislação brasileira. Né? Esse é um ponto. Mas a gente nem entra nesse. A segundo ponto, será que a CAPES tem que controlar as horas dos professores nas instituições? Qual é a ferramenta que nós temos para fazer isso? Né? Quem é que trabalha só 40 horas aqui? Alguém sem consciência é capaz de acreditar que um professor só trabalhe 40 horas? Né? Pô, se o cara quer trabalhar no sábado, eu que vou impedir lá na CAPES, né? Uma portaria. Então, eu acho que não é competência da avaliação se meter no tanto de hora que... Agora, então vamos deixar aberto. Mais ou menos, né? Porque por que foi criada essa portaria? Essa portaria, não sei nem por que foi criada, provavelmente em cima de uma exceção, porque, sabe, tem aquela coisa, o cara vende o currículo dele para um monte de lugar, e aí ele é um bambambam, às vezes, e tal. Então, tem essa coisa, mas isso dá para pegar na avaliação, não precisa ter uma portaria para isso. Né? Então, a gente está revisando isso em função de que o Sucupira pegou. Tá? O que mais nós tínhamos no começo, quando não tinha trava, era gente com 120 horas semanais. Por quê? Porque, além disso, como é declaratório, a Faimara botava 40 horas para mim. Aí o Fábio, onde eu estou no programa, também ia lá e botava mais 40. Daí o Décio ia lá e botava mais 40. Eu ficava com 120. Né? Mas eu não dedico 40 para cada programa. Eu não faço as contas das horas onde eu estou em cada programa. Você sabe que em determinadas áreas você passa o dia no laboratório com os seus alunos, lá de graduação, de pós-graduação. Você não fica dizendo, bom, agora eu tenho 5 minutos acabados, agora eu vou trabalhar para aquele programa. Né? Não, agora acabou o tempo, eu vou trabalhar para aquele. Não, mas o experimento não acabou. Não, não interessa, agora eu tenho que trabalhar para aquele programa. Quer dizer, não funciona assim. Né? Então, um pouco era essa coisa, às vezes, ser mais realista que o rei. Né, nessa coisa. Então, eu diria para vocês, isso é uma coisa que a gente... É olhado na avaliação? Porque se você tem um docente com 1 milhão de atividades, também fica difícil acreditar que esse cara tem tempo de se dedicar ao programa. Então, isso é olhado, mas não necessariamente se deve fazer contas de horas. Tá? E isso é responsabilidade. A gente a revisão da portaria está colocando essa responsabilidade no coordenador de programa. Ou seja, ele e o docente dele são responsáveis por dizer quantas horas ele dedica a cada coisa. Em relação a conciliar isso com a graduação, mesma coisa. Né? As atividades de ensino e pesquisa, eu acho que tem que ter um certo equilíbrio. Eu diria, se eu me credencio num programa, eu tenho que ter lá um número de horas suficiente para que eu oriente o número de alunos que eu estou pegando. Se você declara que eu vai dedicar 5 horas no programa e tem 8 alunos para orientar, eu fico desconfiado que não vai dar certo. Né? Então, e quem vai estar avaliando provavelmente vai questionar isso aí. No APCN se faz diligência documental. Na avaliação de permanência não dá para fazer isso. Então, provavelmente, você vai levar... Vai gerar uma dúvida. Então, é questão da coerência. Né?
né? Assim como ninguém trabalha só 40 horas, também ninguém trabalha muito mais que isso, né? Assim, no sentido assim, de como contrato, tirando aí as pessoas que têm 2 vínculos, né? Muito comum aí, sei lá. Em relação à pergunta do professor João, o Prof. Mate, os profs, eles foram uma estratégia interessante, são uma estratégia interessante, né? E qual era o objetivo, né? Qual é o objetivo? Quer dizer, nós temos gente que está dando aula, mas que não sabe o assunto sobre o qual está dando aula, né? Não consegue aprofundar. E a ideia da matemática é dizer, atacar essas áreas bases e se entender o que formar professores. Precisa ser avaliado também quantos desses que estão no Profimate, por exemplo, ficam como servidores públicos depois nas suas escolas, ou então migram para outras atividades, porque deu mestrado para concursos, etc. Tudo mais. Isso tem que ser uma coisa que precisa ser avaliado, né? Eu tenho para mim que as coordenações do Profimate têm se preocupado cada vez mais isso. Eu tenho algumas dissertações, tese de doutorado trabalhando isso, inclusive, né? E um dos fatores é esse indicador que você colocou, quer dizer, eu sou um matemático, eu não sou um professor de matemática, às vezes, eu sou um pesquisador. Mas eu estou no programa porque o programa exige que eu produza e não sei mais o quê, e eu vou fazer isso. Eu diria para você assim, é bom, mas é ruim, né? No sentido assim, é bom que tenha pesquisadores dando aula para professores. Talvez o que precisa aí é encontrar um método para fazer isso, né? E aí, na avaliação, encontrar o meio termo também, ou seja, você está tendo que fazer uma opção. E eu imagino que os alunos não sejam de um nível também tão elevado, no sentido, eles não vão produzir, não vão ser o apoio que você teria num outro programa para produzir ciência, né? Então, eu não sei se eu sei responder essa tua pergunta, não, sabe? Eu acho que é uma questão bem para ser discutido na avaliação do Profimate, com as coordenações. Eu acho que isso é uma coisa que e com os profs, de um modo geral. O pessoal do ensino tem questionado isso, inclusive, sistematicamente, né? Será que realmente... o que se... Não estou dizendo que então não deu certo, vamos acabar. Não, mas o que fazer para que esse negócio avance, de fato, e se cumpra o objetivo, né? Eu acho que, em algum momento, a gente vai ter que discutir esses profs todos num pacote de profs, né? Eu espero que você possa participar aí, né? Mas eu te diria que hoje eu não saberia te responder. A gente está mexendo em algumas coisas. Talvez a gente tenha, na CAPES, alguém que cuide mais carinhosamente desses programas diferentes, né? Em rede, programas em rede. Nós temos doutorados, inclusive, os profs. Talvez a gente tenha que pensar em realmente olhar isso como uma estratégia, junto com a diretoria de educação básica. Tudo. Pode levar um tempinho, mas isso eu acho que dentro dessa perspectiva que você viu, está na agenda. Tá? Imagino que esse GT possa ser o grande deflagrador disso. Antes de passar, só fazer um comentário aqui. Eu até imagino que uma das perguntas de questão de número de aulas, ela toca em outro ponto. Existem áreas, eu não sei se todas, porque eu não tenho acesso a todas, mas existem áreas que indicam o seguinte: ele quer que o docente dê aula na graduação, porque também não faria muito sentido você ter alguém exclusivamente na pesquisa e não transferindo conhecimento na hora de você formar o pessoal da graduação. Então, ele quer que você dê aula na graduação. Por outro lado, você não deveria estar dando muita aula na graduação, exatamente pela questão que você falou de você tem que ter tempo para se dedicar na pós-graduação. Então, é muito comum a gente ver em algumas áreas essa questão. Se você dá 2 aulas na graduação é pouco demais, se você dá 10 é muito. Então, acho que a pergunta lá era nesse sentido, ou seja, como é que a CAPES, do ponto de vista de avaliação, ou como é que algumas áreas, do ponto de vista de avaliação, consideram essa questão
é no momento de falar assim, esse é um programa que tende a subir, esse é um programa que tende a descer. Acho que era essa a questão que estava lá. Então, posso responder, então? Sim, e eu já... A outra parte disso é interna, ou seja, se isso é importante ser considerado no modelo de distribuição de carga de trabalho, e acho que é essa a pergunta aqui, como se faz, aí é interno. Isso aqui aí é completamente interno. Mas entendo que a pergunta era essa, é isso? Tá. Não, em relação à graduação, é isso que o Fábio falou. A maior parte das áreas coloca um limite de 12 horas na graduação. Tá? Por que existe isso? Porque, principalmente nas instituições privadas, isso é necessário. Né? Porque a carga de horas costuma ser bastante grande. Mas eu reitero, por outro lado, aquilo que eu digo. Nem todo mundo tem vocação para estar na pós-graduação. E nem todo mundo tem vocação para estar exclusivamente na graduação. Ou seja, muita gente produz as aulas que vai dar na pós-graduação, né? Faz essa coisa. Então, tem um risco que a gente vive, sabe, Fábio, e a mim preocupa muito essa coisa de que todo professor que entra na universidade tem que ir para a pós-graduação. Acho isso arriscado, digamos assim. Pode trazer distorções, como dá a ideia de que a pós-graduação é o porto seguro, ou tem um melhor status, coisas do tipo. Isso não é uma coisa, na minha opinião, não é uma coisa boa. Né? Por isso que eu acho que a gente tem que, por essas e por outras, que nos documentos de área tem um pouco essa questão. Né? Por outro lado, não dá para abandonar a graduação, né? Principalmente quando a gente faz um concurso para uma disciplina, como foi a tradição durante muito tempo. Né? Você faz para assumir uma disciplina na graduação. De repente, você não quer mais aquilo, né? E vai para a pós-graduação, fica estranho, né? Também. Né? Eu não sei, talvez a gente vai ter que, a médio prazo, as discussões lá do FOPROP, né, Fábio? Acho que elevando o nível da discussão, que foi do FOPROP, um nível muito alto, que talvez acho que as universidades brasileiras, as públicas, elas precisam se profissionalizar um pouco mais, né, no sentido de gestão e tudo mais. Acho que isso vai ser talvez não uma opção, talvez vai ser fugiu o termo agora, vai ser uma contingência do futuro aí da educação no Brasil. Acho que nós vamos ter que ir por esse lado. Sabe? Já tem 3 aqui. É o professor aqui, o professor ali e o professor lá. Eu vou tentar ser mais sucinto. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo. Eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica do campus Pato Branco. E é uma questão... eu tenho dificuldade de enxergar se existe uma interação, né, entre o CNPq e a CAPES. Eu sei que são agências diferentes. Entretanto, essas agências, as ações dessas agências, elas definem diretrizes pessoais para os pesquisadores e que acabam se refletindo nas ações do programa. E aí você escuta, né, aí você tem um processo de avaliação que te coloca numa direção, e às vezes eu tenho a impressão de que algumas ações do CNPq nos coloca em direções um pouco antagônicas, talvez, ou direções diferentes, não antagônicas. E eu gostaria de saber, eu não consigo enxergar, né, se esse impacto é significativo ou não, eu não consigo ver com clareza, e se existe um diálogo para a construção desse processo de avaliação da CAPES. Né? Então, essa interação é no sentido do processo de avaliação, só porque, senão, pode chegar no momento que as coisas começam a divergir demais e começa a gerar conflito. Tá? É isso. Obrigado. Bom dia, Valdir. Eu sou Marlise, eu sou coordenadora do Desenvolvimento Regional de Pato Branco. E a gente está num processo de autoavaliação, e nós iniciamos agora, no segundo semestre de 2015, pensando na nossa coerência horizontal. Né?
área de concentração, linhas de pesquisa, projetos, dissertações, e aí a questão da formação. E cada vez fica mais claro para isso, visando uma reforma do programa, né? Assim, a gente percebeu entre os nossos pontos fracos um currículo meio inchado, algumas questões assim, e percebemos que nós precisávamos nos reorganizarmos. E aí, claro, visando uma PCN de doutorado, que essa é a nossa meta agora para 2016. Bom, nessa questão, a gente tem consciência que o nosso ponto forte, né, é a questão da formação de profissionais. Nós queríamos estar na CAINTER, né, por aquelas questões da CAPES, a gente foi parar no planejamento, e nós temos uma característica interdisciplinar e mantemos isso assim fortemente, a duras penas, e tentamos fazer isso. E temos a consciência que o nosso ponto forte é a questão de formação profissional. Nós formamos profissionais para as instituições públicas, tanto de ensino, né, a Federal da Fronteira Sul, todos os IFES que estão ali ao nosso redor, tanto prefeituras, estados e, enfim, toda a rede pública, de uma certa forma. Então, a minha pergunta é um pouco assim, o que tu teria para nos dizer em termos da tua experiência, né, nesses anos todos lá na CAPES, na avaliação, principalmente quando a gente fica muito na dúvida que também o doutorado é formação de doutores, né? E aí, assim, como a gente expressar isso numa PCN e mostrar que realmente a gente está fazendo a diferença naquela região. Bom dia, eu sou o Eleandro, do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas do Campus Dois Vizinhos. A minha não é bem uma dúvida, mas uma preocupação até, no sentido que, quando se fala também na questão tanto dos mestrados acadêmicos, né, na questão da valorização maior da inserção social, né, e no sentido de uma avaliação mais qualitativa. Só que, nesse sentido, uma preocupação que me gera é essa questão pelo menos no entendimento de alguns, né, em conversas que a gente tem lá dentro do programa com professores, com alunos, é que esse lado então vai ser uma avaliação qualitativa, beleza? Então tem que ter inserção social, então tem gente que está entendendo talvez que um processo mais puxado para o lado da extensão. Tudo bem, eu acho fundamental que tenha a pesquisa aliada à extensão, ótimo. Mas a minha preocupação é que no processo, então, aí que se tenha, mesmo numa avaliação qualitativa, se tenha indicadores, né, claros e consistentes, no sentido de que essa avaliação e que a pesquisa, né, sim, socialmente inserida, né, com um componente de extensão talvez no meio, mas então, temos que tomar um certo cuidado, no meu entender, com a questão de que é inserção social, é qualitativa, então tem gente entendendo mais como extensão do que como pesquisa. Então, os dois juntos, ótimo, né? Mas não somente extensão, porque daí vai destoar, vai ficar diferente um pouco o que é do foco. Então, eu queria manifestar essa minha preocupação e ouvir alguma coisa de vocês nesse sentido. Bom, Ricardo, né? A interação com o CNPq. Isso é histórico, né? Porque o CNPq usa muito das nossas atividades e tudo para nos avaliar também, né? Então, assim, inclusive, para ser bolsista do CNPq, muitas vezes você tem que ter exercido uma série de coisas que tem a ver com a pós-graduação, mesmo que não esteja dito isso diretamente. Por outro lado, a avaliação individual feita pelo CNPq, ela, para a avaliação do corpo docente, é essencial na CAPES, ou seja, bolsistas, capacidade de projetos, quando você tem um projeto no CNPq, isso é um selo de qualidade que você tem, então, diz, não, esse corpo docente aqui, olha aí, está projeto no CNPq, tem não sei quantos bolsistas, ou seja, essa é a interação que existe no ponto de vista processual, né? De usar usa as informações, o Lattes é
é o que alimenta tudo, né? Agora, do ponto de vista institucional, de políticas de agência, elas realmente, uma tem uma missão, que é fomento da pesquisa e o foco no indivíduo, né? E outra tem fomento à pós-graduação e o foco no grupo, no coletivo, né? Coletivo de pós-graduação. Então, mas eu tenho percebido que tem havido uma aproximação. Por exemplo, para algumas desses GTs, haverá gente do CNPq com a gente, né? Por outro lado, tem uma dificuldade. Por exemplo, a gente nunca conseguiu ter uma área de interdisciplinaridade no CNPq. A árvore de conhecimento é diferente. Eu não sei quem está certo, né, mas foi uma necessidade na CAPES ter, e ninguém tem dúvida de que foi uma decisão acertada, em 1999, criar a área interdisciplinar. Veja, falar de interdisciplinaridade, falar de multidisciplinaridade na CAPES há 15 anos era meio palavrão. Falar inter era um negócio que ninguém entendia. Hoje é politicamente incorreto falar contra a interdisciplinaridade, né? Para fazer uma metáfora rapidinho, significa que é um avanço muito grande nesse sentido, e depois porque os grandes problemas contemporâneos eles são interdisciplinares, né? E as áreas disciplinares, aquelas que não se abrem, estão cada vez menos recebendo propostas, estão diminuindo de tamanho. E as áreas que se abrem a isso, mesmo aquelas ditas disciplinares, começam a... Então, isso, por exemplo, é uma diferença que a gente não conseguiu vencer ainda com o CNPq, eu não sei. Mas sabe o que é mais engraçado? São as mesmas pessoas. Boa parte. Somos nós que estamos no CNPq e na CAPES. Então, por isso que eu falo que é institucional, é de política, né? Veja, gente, tem uma coisa em Brasília que eu estou aprendendo, a duras penas, que são ministérios diferentes. Um é ciência e tecnologia, outro é educação, né? E aí tem a ver com integração de governo e tudo mais. O negócio é um pouquinho acima do que... É mais areia do que o nosso caminhãozinho dá conta, sabe, o Ricardo? Então, mas eu acho que existe um movimento interessante aí de aproximação que vem acontecendo, inclusive porque o CNPq tem avanços muito bacanas em relação por exemplo, financiamento de eventos, que a gente pode levar para a CAPES, nosso formulário da CAPES é bem complicadinho, né, de evento, tal. Tem coisas que a gente pode aprender com eles e a gente está olhando e tal. Eu acho que entendeu? Então hoje nós temos uma pessoa que é de lá, que está então essa aproximação parece que está sendo facilitada e de novo, é tanta coisa que talvez precise de mais um tempo. Aí espero que a gente tenha esse tempo para... Né? Marlise, uma pergunta difícil a sua, viu? Eu acho que vocês deviam ficar mesmo no desenvolvimento, no planejamento urbano. Eu acho que está certo você estar lá. O planejamento que se adequa a vocês, né? A avaliação tem que ser segundo os programas que estão na área, e não o contrário, né? Eu acho que... E eu vejo assim que o planejamento tem uma perspectiva bastante interdisciplinar ultimamente. Tem essa abertura, tem se tornado. E dizer que planejamento urbano e regional e desenvolvimento regional é disciplinário, pode. O cara que conseguir defender essa tese, eu, sinceramente, acho que tem que dar todos os Nobéis da história da humanidade, caça dos outros e dá para ele, né? Porque acho que não é possível. A reestruturação para o doutorado, isso que está fazendo é muito comum. O programa é conceito 3. Tem que ser muito bem feito, eu diria assim, né, em função de que, para apresentar um doutorado antes da quadrienal. Mas tem acontecido, e tem, inclusive, porque quando se olha que o programa... A pergunta que eu te faço é o seguinte:
que vocês devem se fazer para vocês. O mestrado de vocês já é um mestrado 4? Se for, pode fazer a proposta de doutorado. Senão, eu aconselho não gastar energia, e gastar energia em que ele seja, né, a estrutura. Eu acho que como mostrar que a formação profissional é importante e tal. Eu acho que a conexão com o território, a conexão com o regional, a conexão... E aí eu vou emendar com a pergunta do professor Leandro, que isso não pode ser caracterizado como extensão, né? Mas é a conexão mesmo da formação e da pesquisa. Porque, assim, quando você me diz como é que eu mostro que o doutorado é para a formação de pessoas? Bom, mas como é que a gente forma pessoas no doutorado? Não é em sala de aula. Né? Um doutor a gente forma na pesquisa. Então, a dica que eu daria é essa, quer dizer, como é que vocês montam uma estrutura em que, de pesquisa, porque, veja, o mestrado eu até aceito a formação, e aí eu acho que eu esqueci de responder alguma coisa que me falaram antes em relação à educação básica. O mestrado, eu até aceito um mestrando que ainda tenha que investir muito em formação, com mais disciplina, mas um doutorando, né, ele é uma pessoa que eu deveria formar, é a consolidação de uma personalidade de pesquisa numa determinada área. Né? Ah, mas é formação de professores. Ótimo. A pesquisa vai ser didática, vai ser técnicas de sala de aula, não sei o que vai ser, mas, entendeu? Não podemos confundir a coisa, porque senão a gente é capaz de pensar, porque eu estou muito convencido que sala de aula forma muito pouco, ainda mais essas que a gente faz fila indiana, assim, né? Eu acho que a gente tem que experimentar. É a formação a partir da experimentação. Isso é a formação no doutorado. Se o cara está se formando em ensino, ele tem que ir para a sala de aula, fazer experimentação lá, entendeu? Se ele está se formando em pedagogia, ele tem que testar as discussões. Se ele está fazendo em elétrica, ele vai ter que... não sei se leva choque em elétrica, mas ele vai ter que... Sabe? Se é formação para o setor público, ok, qual é o perfil de um bom profissional no setor público? Eu vou ter que começar pela base de conhecimento disso. O que é um bom servidor público hoje? Quais são os conhecimentos que nós temos disso? Qual é o estado da arte disso? Então, se eu recebesse um doutorando para que eu quisesse formar um bom funcionário público, eu ia fazer isso. Qual é o benchmark desse negócio? E como é que eu aplico? E aí, assim, quais são os grandes perfis de funcionário para determinadas áreas? Quer dizer, tem que ter pesquisa, entende? Não tem jeito. Eu me fiz claro? Né? Porque aí, sim, bom, esse é um ponto. O segundo ponto é a conexão com o teu território lá. Ou seja, qual é a demanda que você tem, as pessoas que você precisa, e a necessidade de formar aquilo que eu falei anteriormente. Quer dizer, quadros qualificados que efetivamente sejam pessoas que vão dar conta daquilo. Né? Mas o método de formação no doutorado, na minha opinião, é pesquisa. Posso estar errado, vocês podem discordar, mas eu não consigo ver diferente, pelo menos. Né? E aí a mesma coisa em relação ao impacto. Eu transferiria o que eu acabei de falar em relação à formação para a extensão. Eu não vejo que valorizar inserção social seja valorizar a extensão. Não é excludente a extensão é parte. Mas veja, Leandro, hoje nós temos áreas dando peso de 15% no acadêmico e 25% no profissional, na avaliação. Se eu pegasse um programa e fosse avaliar como se fosse um aluno, esse cara parte no profissional de 7,5, de 2,5, ele já ganhou aquilo. Porque, como eu não tenho indicadores ainda, então eu tenho que dar aquela nota para o cara. Né? É que nem quando a gente dá uma disciplina e não combina determinado negócio no contrato pedagógico, você tem que ficar quietinho e dizer, olha, eu esqueci de dizer que eu ia cobrar
ortografia, não sei o quê e tal. E agora eu vou ter que deixar isso quieto aqui, dar esses 2 pontos que eu coloquei na minha tabela. Mais ou menos é isso. Então, assim, hoje o que a gente está... Aquilo está na ficha. Então, nós precisamos, e eu concordo contigo, nós estamos em pleno acordo, tem que ter indicadores claros. Eu não tenho a resposta de quais seriam, tá? Nós temos que construir. E é isso que está sendo feito. Nesses GTs e agora nas oficinas lá no CTC. A gente está discutindo isso. Como é que a gente vai fazer? Quais seriam os indicadores? Vou te dar um exemplo. Impacto acadêmico. Tem um monte de áreas que coloca impacto acadêmico. O que é isso? Eu tenho uma ideia. Se eu pegar um programa e olhar quantas bancas externas um professor participou, pode ser um indicador interessante. Porque se ele está sendo chamado para bancas, ou ele tem um monte de amigo por aí, ou ele é um cara que faz que a turma gosta, que dá contribuições boas nas bancas. Outra, dá palestras. Pode ser interessante. Ninguém chama um cara com acha ruim para dar palestra. Quando não conhece, às vezes erra uma vez, mas não erra a segunda. Né? Então, assim, sei lá, estamos indo nessa linha. Entende? Tem os de extensão, participação em conselhos, não sei mais o que. Esses existem, eles já existem. O que a gente está querendo é trabalhar um pouco. Mas a extensão também é importante, ela é uma perna da universidade. Então, acho que faz parte. Alguém tinha falado antes, só rapidamente, em relação à educação básica, como é que a gente aproxima, etc., e tudo. Alguns programas têm feito uma etapa de nivelamento, né? Tem tido esse tipo de coisa e tudo, né? Porque nós temos um programa na educação básica que não é resolvido na graduação e que está estourando no mestrado, né? E tem que ser pego na seleção, né? Mas aí tem um outro problema. Poxa, eu tenho 20 vagas e 20 bolsas. Se eu selecionar 19, eu perco uma bolsa. Agora já não é mais esse o problema, porque as bolsas diminuíram. Mas antes, há muito pouco tempo, estava assim, né? São essas, às vezes, distorções. A gente não precisa selecionar 20. Se você só tem 15 bons, seleciona 15. Eu acho que você vai fazer mais coisa com 15 do que com 20. A gente está participando de uma discussão com Stanford, né, que vocês sabem, tem um programa de educação. A Escola de Educação de Stanford talvez, junto com Cambridge, eu acho, as 2 melhores do mundo aí nessa área de avaliação, política educacional, etc. E, assim, eles não têm nenhum problema em se não fechar a turma, tipo. Eles têm lá, fazem a pirâmide, mas eles têm uma linha de corte assim, que eles não divulgam. Né? Então, a gente não precisa estar desesperado, talvez, por lá. Não sei, mas aí você diz, poxa, mas a gente precisa formar mais mestres no país e tal. Mestres, né? Se termina e não é mestre, como é que fica? Daí, ou se só, não sei. Acho que a gente tem que realmente pensar essa coisa. Eu diria assim, em épocas de vacas magras, talvez a gente tenha que investir nos potenciais. Mas isso é uma opinião muito pessoal, não é uma coisa, digamos, de uma política. Eu sou a primeira. Bom, Valdir, prazer em tê-lo aqui conosco, né? Eu tinha 8 perguntas aqui, mas não vou fazer, tá bom? Vou ser democrático e dividir o tempo com todo mundo. Essas 8 e uma, né? Mas assim, então vou pegar o que é prioritário. Só também para que todos os demais saibam, fala o nome e o programa também que representa, porque é interessante porque tem outros programas que estão na mesma área. Tá ótimo, Fábio, desculpe. Nestor, daqui do Campus Curitiba, sou coordenador do Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, que é o mestrado em Ensino de Ciências, né, profissional daqui do campus. E sou docente do PPGT, a minha chefa está aqui do lado. Bom, Valdir, dessas perguntas que eu estava aqui, estava até discutindo com a Sani, minha colega também do mestrado profissional lá em Ponta Grossa, né, algumas angústias comuns, vamos colocar assim, né?
Com relação à questão da inserção social e também do produto educativo, no nosso caso, né, do mestrado da área de ensino. Então, na última reunião de acompanhamento, em agosto, né, lá na CAPES, então, a gente passou para os profissionais da área de ensino que 30% da nota final vai ser inserção social, né? E aí, no resumo da reunião, que vai frutificar no documento de área, né, que a professora Tânia até compartilhou com a gente semana passada, tal, está bem posto isso, quais os critérios e tal. Só que quando a gente vai na Sucupira, continua tendo um box lá, onde a gente pode inserir 32 mil caracteres, né? Tá, tudo bem, a Sucupira a gente vai discutir à tarde, não vamos atropelar essa discussão. Mas me preocupa que a avaliação da questão da inserção social e, no caso dos mestrados profissionais, o produto, no nosso caso, produto educativo, como a gente chama, ela resvale um pouco no que você colocou, né, na habilidade da etnografia do coordenador. Então, no meu caso... Exatamente, né? Então, no meu caso, eu estou envolvido com o programa desde a criação da PC em 2009, a diligência documental, eu escrevi só todas essas coisas aí. Agora, sim, daqui a pouco o Nestor se aposenta, né? Quem assume, e se a pessoa não tem necessariamente esse trânsito, essa habilidade etnográfica, né? Então, isso é uma preocupação. Então, na avaliação do produto enquanto fruto, né, da inserção social do programa, seria interessante que esses baremas, vamos colocar assim, né, eles estivessem mais claros e latentes no momento em que a gente fosse fazer a inserção na Sucupira. E com relação ao produto, eu tenho outra preocupação, coloco na mesma pergunta, né, que é o seguinte, no caso dos mestrados em ensino, né, então, uma definição que a gente costuma dar quando vai falar de mestrado profissional é que a gente está preocupado ali com o chão de fábrica, né, e o chão de fábrica de um mestrado em ensino é a escola, né. Agora, a gente gostaria, essa é uma discussão que a gente tem na área, né, nas reuniões lá de acompanhamento, nas discussões com a professora Tânia, que o produto educativo do mestrado profissional em ensino, ele necessariamente tem que ser, e, portanto, avaliado como o fruto de uma pesquisa na área. Né? Ele tem que espelhar, né, na sua concepção final, tanto o viés epistemológico da área, como a metodologia e os referenciais da área. Porque causa um certo temor, vamos dizer assim, chega a falar, mas lá em Cacimbinhas do Norte, né, tem professores assim, a realidade da educação básica brasileira, né, que não necessariamente tem aquele conteúdo, aquela coisa. Então, vamos colocar um programa lá, mas aí a avaliação do programa e tanto dos produtos educativos, isso tem que estar bem claro e tem que ter um certo padrão para todo mundo, né? Não é porque eu tenho uma certa circunstância, porque aí pode gerar algumas, involuntariamente, claro, né? Porque a intenção, acima de tudo, é boa, né? Pode gerar alguma distorção na avaliação do produto. Então, é uma preocupação que esteja claro no momento da inserção e avaliação dele, que ele representa o fruto de um instrumento de pesquisa bem fundamentado na área. Tá? Obrigado. Bom dia. Eu sou Roveda, na verdade eu sou da Unespar, né? Então os pró-reitores aí viabilizaram a participação de um professor, agradeço também com relação a isso. Paranaguá. Eu tenho 3 perguntinhas, mas são perguntas até um pouco rápidas, então eu vou aproveitar. Com relação à pontuação de revistas, por exemplo, assim, se a revista não está pontuada em ciências ambientais, não tem pontuação ali, mas é uma revista impacto, né? Eu vou buscar ela na área de formação do docente ou naqueles outros sistemas lá que, por exemplo, se estava no Cielo, JCR, né? Só para realmente confirmar essa informação. E aí a questão do doutorado profissional, como que está avançando. E uma outra questão que o professor Joviles Trevisol comentou com nós e que eu queria esclarecer é que, como o profissional nós não temos esse aporte da CAPES, né, com relação a bolsas e um auxílio financeiro aí, ele comentou que futuramente eles estavam pensando numa cobrança do profissional. Queria só ver se isso é real ou não. Bom dia, professor. A gente veio da final de agosto, professora Leandra, do mestrado profissional em biomédica, aqui do campus Curitiba. A gente veio daquela reunião
que teve na CAPES em final de agosto, com muitas dúvidas esclarecidas, e ela foi excelente, né? Pelo menos a nossa reunião na nossa área foi muito esclarecedora, inclusive nesse sentido dos avaliadores realmente indicar caminhos a serem perseguidos. E dali ficaram 3 dúvidas que o nosso coordenador colocou mais como uma visão ampla da CAPES do que uma visão da área. A primeira delas é essa questão da avaliação de pares, que preocupou muito os mestrados profissionais, a questão dos sarrafos, né? Então, nós somos um mestrado profissional. Quantos dos avaliadores que estão na comissão efetivamente são nossos pares, ou seja, participam de mestrados profissionais ao nos avaliarem? Ao questionar isso à comissão, parece que no triênio passado tinha e eles não tinham certeza quanto a essa informação. A segunda é quanto à colocação do sarrafo. Foi perguntado, então a gente vai ter um sarrafo para o mestrado profissional, por exemplo, em tempo de produção dele? Não, vai ser igual. O acadêmico? Não, vai ser igual ao acadêmico, e o acadêmico que tem um doutorado no mesmo programa. Né? Então, a gente coloca uma avaliação e um estabelecimento de um sarrafo, mas em programas que têm condições diferentes. Né? Então, a gente está avaliando diferentes, mas de uma forma igual. Então, se essa questão vai continuar sendo visualizada dessa maneira pela CAPES. E a terceira questão era o que o professor colocou, que, claro, todo mundo tem, depois que cria o mestrado, o objetivo de fomentar, melhorar os seus resultados e partir para um doutorado. Se já existe essa questão, o que é um profissional no mestrado, o doutorado profissional, isso faz sentido? Nestor. O que você colocou, a tua preocupação é exatamente a mesma nossa. Ou seja, como é que a gente consegue levar para o Sucupira, né, um conjunto de indicadores que possam ser declarados pelos programas ou captados na rede, porque também assim a longo prazo a gente está pensando, será que a gente precisa ter coleta? Estou colocando que será que não bastaria a gente puxar os dados das bases já existentes? Já existe tanta informação, né, desde o Facebook até coisa. Mas isso são questões de lucubrações a longo prazo. Acho que tem 2 coisas. Uma da responsabilidade do coordenador do programa, uma de responsabilidade do programa, e outra de responsabilidade da CAPES em conjunto com a UFRN, dividindo os papéis. O da CAPES nesses GTs, de fato, pensar os indicadores. Eu falei 25%, vocês colocaram 30%, mais alto ainda. Agora, para a gente saber o que a gente quer no Sucupira, para a gente pedir para os desenvolvedores do Sucupira abrir uma aba, a gente precisa saber o que a gente quer. Né? Senão a gente fica criando, né? Porque cada vez que você mexe no sistema também dá trabalho e, além do que, cria, ou depois o Rubens pode falar, isso cria instabilidades, e aí é uma ferramenta que está sendo usada. Então, né, a estabilidade, em soma, tem uma série de questões aí que precisam ser pensadas. Então, o da nossa responsabilidade na avaliação é realmente induzir a pensar em indicadores. E aí, dentro dos indicadores, para mim, produto educacional é um produto técnico, ou tecnológico até, dependendo de como for caracterizado. Ele não é necessariamente inserção social. Né? O que ele vai causar, depois de um tempo, aí é impacto social. Então, hoje você você criou um novo método de ensino. Não sei, você descobriu que plantar bananeira faz os alunos aprenderem física. Né? Faz sentido até. E você patentia isso, digamos assim, ou você sistematiza, porque sabe o que é uma coisa... Por isso que a RBPG é importante para a gente. Se a gente pensar, bom, eu produzo um conhecimento... O que a ciência faz exatamente?
Chá de boldo, todo mundo sabe que faz bem para o fígado depois de um poro. Agora, a gente sabe porque um médico fez uma palestra longuíssima para a gente, provou por A mais B, ou porque a avó ensinou. Né? A gente sabe porque tem lá no quintal um pé de boldo, todo mundo fala, nunca a gente perguntou por quê. O cientista pergunta por quê, vai estudar as propriedades, os efeitos colaterais, não sei mais o quê, e sistematiza isso. Nem sempre um produto científico é um conhecimento novo, mas é um conhecimento sistematizado, etc. Então, e às vezes é um conhecimento novo, né? Porque, né, assim, às vezes é uma invenção que não é científica, às vezes é uma coisa que está caindo de madura que vira ciência. Então, acho que, por exemplo, para mim, um produto, uma tecnologia de ensino, um produto educativo, que nem você chamou, é um produto técnico da área. Aquilo é a técnica. É técnica e tecnologia da área. Se você for na biodiversidade, vai ser outra coisa. Se você for na biotecnologia, vai ser outra coisa completamente diferente. Se for na ciência, então, mas o produto tecnológico ele tem uma característica. É isso que a gente está forçando. Quer dizer, o que a gente tem como característica mais... Aí cada área vai ter o seu. Nesse sentido. Então, eu forçaria na área, digamos, forçaria no sentido, proporia para a área, isso ser classificado, né, como produto técnico. E vocês terem, porque o que acontece geralmente quando a gente fala com o pessoal do ensino, educação, sociologia, nós não produzimos tecnologia, não produzimos nada técnico. Bom, eu acho que não, eu discordo. Nós estamos num programa que justamente a gente mostra que isso não é verdade, né? Então, eu diria que me preocuparia menos com o impacto, porque daí o impacto é outra coisa. Talvez é o número de alunos que esse produto educacional atingiu. Quantos desses alunos atingidos progrediram para alguma outra fase, etc., etc., etc. Né? Mas nós não temos um sistema nacional para captar isso ainda. Daí a parte que eu acho que é a responsabilidade do programa. Eu circulei em todos os seminários esse ano, praticamente. Talvez um ou outro não, porque eu estava fora da CAPES. E eu vi, em mais de uma situação, um coordenador completamente perdido lá no seminário. Mas não é pouco perdido, é muito perdido. Então, o que eu cheguei à conclusão, que eu conversei com... Vou falar que conversei com 3. Porque daí eu vi ele perdido em relação às perguntas, depois eu... Não sabe, quando tem o cafezinho, escuta, mas, pois é, quanto tempo você é coordenador? Não, eu acabei de assumir, ainda nem falei com o coordenador anterior.